As narrativas são os inícios de todas as... Não há uma preocupação com a verdade dos fatos, e sim, as agendas devem ser cumpridas. Este que está aqui atrás é o Rock. Ele é considerado um analista político, cientista político, que tem ganhado espaço na mídia brasileira e, sobretudo, na plataforma YouTube. No dia 26 de setembro de 2023, antes da guerra entre o Hamas e Israel, que na verdade é uma guerra, a Palestina e outros países que fazem parte desta geopolítica e da demarcação, dessa geografia que abarcam os povos ali no Oriente Médio. Então, ele fez um vídeo que mostra o quanto ele não está preocupado com a verdade. Ele está preocupado com uma agenda imperialista de dominação. Vamos ouvir e assistir este vídeo. E aí você tire a conclusão e no final faça uma pergunta para o Rock. Vamos lá. Se o Brasil fosse invadido por um outro país, vocês concordariam em entregar a Amazônia para acabar com essa guerra? O embaixador ucraniano Ruslan Spirin reagiu às recentes declarações do presidente Lula, que disse que a Ucrânia e o Ocidente querem prolongar a guerra. Para defender o seu posicionamento, o embaixador ucraniano ele retrucou perguntando se o Brasil estaria disposto a entregar a Amazônia para resolver um conflito. A analogia é muito boa porque busca trazer clareza para um assunto que o Brasil está tratando de uma maneira muito equivocada. A culpa da guerra é única e exclusivamente dos russos que invadiram a Ucrânia para dominar o seu território e exterminar a sua população. Se a Rússia parar de lutar, a guerra acaba. Se a Ucrânia parar de lutar, a Ucrânia acaba. Ou seja, a região dominada pelos russos é parte integral do território da Ucrânia. E qualquer concessão seria um convite para autocracias ao redor do mundo para dominarem outros territórios à base da força. A pergunta que não quer calar. Analogia só vale para a Rússia e a Ucrânia? Veja aqui, o Rock publicou no dia 26 de setembro, justamente no mesmo mês em que Benjamin Netanyahu declarou na ONU, isto mesmo, que o seu objetivo é de anexação dos territórios da Palestina ao Estado de Israel. Aliás, o Rock deverá agora explicar ao seu público se na verdade o Hamas, o Hezbollah e qualquer país ou movimento de resistência contra a dominação de Israel, na verdade é terrorismo. O que Israel vem fazendo deve ser aceito de braços cruzados? O que Israel vem praticando desde 1948? Eu poderia começar até antes, Rock, quando os britânicos, em parcerias, em conluio com alguns judeus, expulsaram palestinos de Gaza. Muitos dos moradores da região são palestinos refugiados ou descendentes de refugiados que fugiram ou foram expulsos de suas casas após a independência de Israel. Ficaram desabrigados. A culpa da guerra é única e exclusivamente dos russos que invadiram a Ucrânia para dominar o seu território e exterminar a sua população. Despatriados. Enfim, será que realmente o Rock está comprometido com a verdade? Assim são conhecidas as comunidades que começaram a ser construídas por Israel em território palestino depois da Guerra de 1967. Bom, durante o domínio britânico nas décadas de 20, 30 e 40, milhares de judeus migraram para a região da Palestina. Mas após o Holocausto e a criação do Estado de Israel em 1948, a população de judeus na área cresceu exponencialmente. Mas mais de 500 mil vivem em assentamentos localizados nos territórios ocupados da Cisjordânia e Jerusalém Oriental. Esses assentamentos são como bairros protegidos por cercas, muros e pelas forças de segurança israelenses, e aqueles que vivem neles são chamados de colonos. Mas por que esses assentamentos são tão problemáticos? Israel começou a construí-los em 1967 nos territórios ocupados durante a Guerra dos 6 Dias. Ao longo dos anos, eles cresceram muito, em número e população, e isso à custa dos habitantes palestinos, que acusam o Estado israelense de demolir suas casas, invadir e expropriar suas terras e restringir sua liberdade de movimento. A comunidade internacional, incluindo as Nações Unidas e o Tribunal Internacional de Justiça, considera esses assentamentos ilegais. Ou com os interesses de uma agenda imperialista, colonizadora. Enfim, aqui está a cara da hipocrisia, da mediocridade, a cara de quem, na verdade, está defendendo o verdadeiro terrorismo que vem acontecendo na Palestina. E faz isso por um princípio muito simples. A Convenção de Genebra proíbe um país de transferir sua população para o território que ocupou militarmente. No entanto, os israelenses defendem que essa regra não pode ser aplicada à Cisjordânia.
Segundo eles, ela não é um território ocupado porque antes de 67 não havia uma soberania clara. Ou seja, eles argumentam que antes de chegarem, esse território não era oficialmente de ninguém. Até a década de 40, a região da Palestina era controlada pelos britânicos, que chegaram ali no contexto de uma partilha do Império Turco-Otomano após o fim da Primeira Guerra. Por outro lado, os assentamentos judeus transformam o território palestino em um mosaico fragmentado. E aqui devemos falar de outro protagonista desse conflito, a Organização para a Libertação da Palestina, liderada por Yasser Arafat. We are fighting because we want to live in peace, but we want to live in a just. A OLP era uma coalizão de movimentos políticos e paramilitares criados em 1964 com 3 objetivos principais: acabar com o Estado de Israel, favorecer o retorno dos refugiados palestinos e criar um Estado palestino. Os terroristas são, de fato, israelenses. De acordo com a analogia do Rock, então nós estamos absolutamente certos em entender que Israel vem praticando um ato de acordo com a analogia do Rock, evidentemente, Israel é, de fato, quem está tentando impor uma agenda de domínio, de poder. Durante anos, a OLP lançou operações militares contra Israel, primeiro da Jordânia e depois do Líbano. E isso desencadeou um conflito no sul do Líbano em 1982. Mas os ataques palestinos também incluem alvos israelenses em território europeu. Um exemplo foi o sequestro e assassinato de 11 atletas israelenses durante a Olimpíada de 1972 em Munique. Fato é que durante anos o conflito entre palestinos e israelenses manteve a região em tensão. Certamente você já viu essas imagens alguma vez. Meninos jogando pedras nos tanques do exército israelense. Essa guerra das pedras foi durante muito tempo o símbolo desse conflito. Essa tensão, a superlotação nos territórios ocupados, as difíceis condições econômicas e os confrontos entre o exército israelense e a população palestina provocaram violentos protestos em 1987. A culpa da guerra é única e exclusivamente dos russos que invadiram a Ucrânia para dominar o seu território e exterminar a sua população. Evidentemente, Israel usa a supremacia com os braços norte-americanos para implementar toda uma política, medida militar de dominação. A culpa da guerra é única e exclusivamente dos russos que invadiram a Ucrânia para dominar o seu território, controlando a Palestina de todas as formas, militarizando cada ponto da Palestina e tomando todo o espaço. Aliás, este não é um problema do Israel moderno, Rock. É um problema do Israel antigo e de uma psicologia social, de uma memória traditiva que ainda está viva na mente de cada judeu. Foi o que ficou conhecido como intifada, uma palavra árabe que significa levante. Um ano depois, a Jordânia renunciou às suas pretensões sobre a Cisjordânia e reconheceu a Organização da Libertação da Palestina como o único representante legítimo do povo palestino. Não importa se de uma religião política ou de uma religião civil, os verdadeiros dominadores, invasores de terra, são os israelenses. Essa primeira intifada terminou em 1993 com a assinatura dos Acordos de Paz de Oslo entre a OLP e o Estado de Israel. Esse acordo foi muito importante na época porque ambas as partes se comprometeram a buscar a paz e colocar fim nos conflitos. A Autoridade Nacional Palestina foi criada nessa ocasião e anos depois, em 2013, adotou oficialmente o nome de Estado Palestino, reconhecido por 139 dos 193 países que compõem a ONU, 2/3. Os acordos de Oslo também previam a autonomia palestina sobre Gaza e a Cisjordânia e dividia esse último território em 3 setores administrativos, denominados de áreas A, B e C. A área A seria administrada exclusivamente pela Autoridade Nacional Palestina. A área B está sob controle administrativo da ANP e controle militar de Israel. E a área C, onde estão os assentamentos israelenses, é totalmente administrada por Israel. A tentativa de implementação do plano, entretanto, não só foi mal sucedida, como foi o pivô do assassinato do então primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin em 1995. Ele foi morto por um militante de extrema-direita que se opunha ao diálogo com os palestinos. Assim, nos anos seguintes aos acordos de Oslo e após a fracassada Cúpula de Paz de Camp David em 2000, as relações entre as duas comunidades permaneceram muito tensas e os confrontos violentos continuaram a acontecer. Tratando de uma maneira muito equivocada. A culpa da guerra é única e exclusivamente dos russos que invadiram a Ucrânia